Bom dia. Vamos aqui para mais um estudo. Agora vamos para a pergunta 257, que é grande, são mais ou menos 3 páginas, mas vamos estudar, porque aqui não se pode pular porque ela é grande, sim estudar e explicar. Então vamos fazer nossa conexão, ok? Bom Espírito presente aqui. Agradecido mais uma vez por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Agradecido por esses irmãos serem trazidos aqui, esses nossos irmãos desencarnados, para conosco estudar, para conosco, assim como nós, eles também conseguirem aprenderem, mudar sua vibração, sua sintonia, né? E que nós possamos, Senhor, nos atentar e perceber tudo o que acontece na nossa volta para evitarmos que nós caímos em armadilha. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meu irmão, a pergunta 257 é sobre o ensaio teórico da sensação nos espíritos, né? Então, vamos aqui para a pergunta. A pergunta também é uma explicação longa, né? Então, vamos lá. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Então, olha só, o que ele nos passa aqui? Que o corpo, né, é o instrumento da dor. Ou seja, a dor que nós sentimos não é uma dor espiritual, isso é uma dor física, né? Só que essa sensação passa para o espírito que nós somos, que está aprisionado nesse corpo, ele sente todas as dores porque há ligamentos, né, em certas partes do nosso corpo que passa essa sensação para o espírito, ok? E continua assim: a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível a congelar-se nem queimar-se. Então, meu irmão, aqui ele está tentando passar para esses nossos irmãos espirituais que nos ouvem o seguinte: que o espírito, né, ele não sente dor, ele não congela os seus tecidos, ele não se queima, ou seja, essa dor que ele sente lá do outro lado é uma dor moral, não uma dor física, porque a dor física quem sente é o corpo. Então, por exemplo, se eu der uma martelada no meu dedo, eu vou sentir a dor. O espírito não, mas o corpo físico sim. E essa sensação é passada para os espíritos por algum motivo e necessidade, né? Porque eles estão acoplados em certos, vamos dizer assim, em certas partes do corpo, do nosso corpo físico, que leva essa sensação até o espírito, ok? Aí continua assim: não vemos todos os dias a recordação ou apreensão de um mal físico produzir o efeito desse mal, como se real fora? Não havemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aquele a quem se amputou um membro costuma sentir dor no membro que lhe falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou dessa impressão. Ou seja, quando você amputa uma perna, né, um braço, um órgão, um membro seu, você sente como se ele estivesse aqui e sente falta dele. Por quê? Porque isso está no seu cérebro, no seu pensamento. Então, muitas vezes, quer ver? Se você passar um limão aqui no seu nariz, você vai sentir o gosto de limão, você vai sentir a sua mão, a sua boca salivar, você vai sentir como se você estivesse chupando um limão azedo, que é que a sensação, a percepção, né, o cérebro sentiu. E isso é transmitido para quem? Para o espírito, ou a alma, no caso, né? Porque eles têm ligações com esse corpo físico, né? Para você acha, por exemplo, se você ficar cego, você para de enxergar. Não, você não para de enxergar. O seu órgão não funciona mais, mas o espírito continua a enxergar. Tanto é que se ele sair do corpo numa noite, num desdobramento, de dia, numa fizer um desdobramento, ele vai continuar vendo.
porque ele não necessita, né, lá no plano astral, desse olho, dessa vista, dessa visão, porque o espírito ele vê por toda parte do seu corpo, ok? Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento do espírito após a morte. Um estado aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado que o espírito vem encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revela os dos suicidas, dos supliciados e que deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar à explicação que passamos a resumir, né? Então, meu amigo, o que acontece? O que nos faz ainda ter essa sensação é o perispíritos, né, que ainda está ligado, né, ao espírito. E esse perispírito é que sente todas as sensações, né? Ele sente as sensações e mentalmente, né, o nosso amigo espiritual, ele sente, né? O espírito sente. Não é que ele sente dor ou que ele está, por exemplo, o suicida, como ele fala aqui. O suicida que ele fala aqui. O suicida, né, ele se suicidou, ainda continua sentindo, vendo aquela cena repetitiva na sua mente, porque ele está no padrão vibratório ligado a esse sentimento de dor e de suicídio, né? Porque, em primeiro lugar, ele infringiu uma lei que não pode, que é tirar sua própria vida. Isso é uma lei que não pode, se Deus deu a vida, é Ele que tira, e o espírito não morre, né? A gente tem um tempo que é permitido estarmos aqui, 50 anos, 60 anos, 10 anos, 1 ano, 3 meses, não interessa. Quem dá é Deus, a espiritualidade junto, né? E Ele que tem que saber a hora da nossa volta para o plano espiritual. Ninguém pode antecipar essa volta, nem nós mesmos que somos donos do nosso corpo, ok? O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Pode-se dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica. Porém, não dá a vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores, né? Então, o que é o perispírito? O perispírito é o que faz a ligação do corpo com o espírito, né? E quando ele parte, o corpo fica, mas esse perispírito ainda continua com o espírito, né? E ele é que sente todas as sensações, tudo é movido dele, né? Perispírito. Quando a gente se libertar desse perispírito, aí sim nós vamos se tornar espíritos puros, felizes, e não vamos ter mais sensação nenhuma de dor, porque não há mais essa conexão com o perispírito, né? Que o perispírito, quando quer se aparecer, é ele que forma aquela forma vaporosa ou aquela forma tangível, que às vezes você vê uma pessoa, pensa que é uma pessoa e não é, é simplesmente um espírito que fez com que seu perispírito se manifestasse e fosse visto e tocado, como Jesus fez, né? Que mandou, Tomé tocou nas suas feridas, toque nas minhas feridas, ali ele era como seu espírito. E teve um momento que Maria também achou ele no túmulo, ele falou, mulher, não me toque, eu antes tenho que fazer isso, isso e aquilo. Então, ele era um perispírito, ou seja, ele estava se manifestando, ok? Então vamos deixar agora para a próxima aula, né? A continuação. E vamos... Quinta-feira, amanhã é sexta, né? E vamos agradecer aqui a espiritualidade, ok? Obrigado, bons espíritos que estão aqui, estão nos ajudando, nos auxiliando nesse estudo, estão protegendo esse estudo, protegendo essa casa nesse momento, estão trazendo esses nossos irmãozinhos que precisam ouvir isso, entender a necessidade
de saber que eles têm que continuar a vida deles, que eles têm que entender que a dor que eles sentem lá do outro lado não é mais uma dor física, sim uma dor moral, mas que eles podem melhorar aceitando a ajuda desses irmãos caravaneiros que estão ao seu lado, esse irmãozinho de branco, né? Sendo assim, gente, agradeço muito esta oportunidade. Sendo assim, damos por encerrado o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.